Olá amigos, bem-vindos a mais um Resenha Falada, hoje sobre os filmes Os Inocentes, de 1961, e sobre o filme Os Outros, de 2001. A apresentação é minha, Tirso Francis de Biasi, e os comentários são de Chico Lopes. Em 1961, o diretor inglês Jack Clayton realizou um filme que é considerado por muitos críticos uma verdadeira obra-prima do terror. Na verdade, esse filme atingiu um status único. Sendo um filme de terror, que em geral é um gênero considerado menor pela crítica, ele atingiu o status de filme de arte. Tão bem dirigido foi, com uma perfeita reconstituição de época, com um figurino extraordinário e uma fotografia em preto e branco de Fred Francis, que até hoje é imitada pelo cinema comercial. O filme teve uma grande estreia e obteve uma penetração extraordinária no público de terror. Na verdade, ele causou sustos, e sustos muito maiores que alguns causados por alguns filmes de terror mais atuais. E é uma história sutil. O susto não é tão grande hoje em dia quando se vai examinar o filme e se percebe que muita coisa já foi feita depois de Os Inocentes. Os Inocentes, na verdade, é um filme adaptado de uma novela do Henry James, que é um escritor do século XIX que escreveu A Volta do Parafuso. A Volta do Parafuso deu origem ao filme Os Inocentes. É a história de uma preceptora, na verdade, uma espécie de governanta que procura o tio de duas crianças em Londres para ser contratada por ele para cuidar dessas duas crianças. Ela vai cuidar dessas duas crianças no interior da Inglaterra, numa propriedade chamada Bly. Mas o tio impõe que ela não faça nenhuma recorrência a ele, que ela nunca faça contato com ele para lhe explicar os problemas que podem estar havendo lá, porque ele quer viver a vida dele independente dessas duas crianças que são sobrinhos dele e que ficaram, por acaso, sob os cuidados dele quando os pais dessas crianças morreram. Uma tragédia se esconde por trás dessas duas crianças, portanto, e ela, a preceptora, que é a Miss Giddens, vai para lá, para o interior da Inglaterra, cuidar das duas. O que ela descobre? O filme nos mostrará. E o filme nos mostra isso de uma maneira aterradora. As duas crianças podem estar possuídas pelos espíritos de uma preceptora e de um criado de quarto que haviam lá e que já tinham morrido a essa altura. Descobriremos isso passo a passo. O filme é extraordinário nesse sentido porque nos mostra a penetração da preceptora nessa propriedade Bly, que aliás é extremamente bem fotografada ao lado de um lago, e ela vai percebendo que além dela e das crianças e de mais uma empregada que a casa tem e que é analfabeta, existe mais gente por ali. Então ela vai perceber coisas que nos darão calafrios. O papel principal foi confiado a Deborah Kerr. Deborah Kerr, na verdade, fez o papel de uma maneira única. Ela foi uma atriz muito conhecida, fez muitos filmes famosos como Um Passo da Eternidade e Tarde Demais para Esquecer, com o Cary Grant. Com esse filme, porém, ela se revelou uma atriz muito nuançada, muito sutil e, acredito eu, é o melhor papel que ela realizou no cinema. O filme
Deu origem, como eu disse, a muitos filmes de terror, até hoje é muito celebrado e cultuado. E, na verdade, deu origem a um outro filme do qual falaremos dentro de pouco. Bom, pessoal, como Chico Lopes disse, Os Inocentes de 1961 é realmente uma obra-prima do cinema. E como tal, nós dedicaremos a ele uma resenha falada exclusiva. Agora nós falaremos sobre o filme Os Outros, de 2001, com direção de Alejandro Amenábar e produção de Tom Cruise. Então, crianças, estão confortáveis? Então vou começar. Esta história começou há milhares de anos, mas acabou em 7 dias. Há muito, muito tempo, nada do que vemos, o sol, a lua, as estrelas, a terra, os animais e plantas, nenhum deles existia. Apenas Deus existia. E só Ele poderia ter feito todas as coisas, e Ele fez. Em 2001, Alejandro Amenábar, um cineasta espanhol, retoma o tema de Os Inocentes. Ele realiza o filme Os Outros, com uma atriz muito importante no papel principal, Nicole Kidman. Na verdade, Nicole Kidman está com um figurino parecido ao de Deborah Kerr em Os Inocentes e faz também um personagem bastante semelhante à governanta do filme anterior. Nesse caso, Amenábar fez uma história muito mais insidiosa. Na verdade, é o tipo da história que só nos vai revelar alguma coisa lá pelo final. Portanto, quando se assiste o filme, a impressão que se tem é que não vamos saber o que está acontecendo de maneira alguma, a menos na última cena, no desfecho que é surpreendente. Na época fazia sucesso O Sexto Sentido, dirigido por Shyamalan, que também preconizava a questão do desfecho no cinema de suspense. Os desfechos podem ser muito importantes quando se propõe um grande mistério. Esse grande mistério precisa ter uma solução que satisfaça os espectadores. Os outros têm uma solução, uma resolução, que satisfaz plenamente os espectadores, mas também os deixa profundamente surpresos. Na verdade, é a história dessa mulher, Grace Stewart, que ficou sozinha durante a depois da Segunda Guerra Mundial, perdão. O marido, ela acredita, morreu na guerra. E ela tem 2 filhos, um casal, que sofre de um problema de
de sensibilidade à luz solar. Na verdade, eles não podem com a luz solar e ela vive dentro desse casarão, cuidando para que a luz nunca penetre pelas janelas e para que a luz não afete as duas crianças. Entenderam? É só isso que se pode contar a respeito desse filme, porque a determinada altura isso vai evoluir, vai acontecer, vão aparecer outros personagens, inclusive o marido que ela supunha estar morto volta da guerra. Mas nós não sabemos o que está acontecendo. Nicole Kidman tem uma interpretação extraordinária, na verdade, uma interpretação que talvez tenha sido até superior ao seu papel em Moulin Rouge, quando ela se revelou neste musical, com direção de Baz Luhrmann. Vocês devem se lembrar de Moulin Rouge, que foi um musical que fez muito sucesso, mas o papel de Nicole Kidman neste filme e os outros é muito nuançado e lembra realmente o de Deborah Kerr como governanta em Os Inocentes. É um filme que nos vai colocar num terreno um pouco mais vago que os filmes de terror que costumam ter soluções realistas. Esse tem soluções de nível espiritual. As perguntas serão respondidas, mas talvez não como o espectador espera, e sim de uma maneira totalmente surpreendente. Com locações em Pincher's Place, na Inglaterra, e ambientado na década de 1940, Os Outros é um filmaço. Pincher's Place representa uma enorme casa, um casarão. Venham comigo. A senhora e a menina vão dormir no E a arquitetura e decoração são de um estilo típico da Europa no final do século XIX, principalmente da Espanha. Seria o estilo neoclássico, um pouco gótico, e esse tipo de decoração faz toda a diferença, dando uma atmosfera incrível ao filme. De certa forma, Os Outros surgiu de uma negociação entre Alejandro Amenábar e o astro Tom Cruise. Pois, alguns anos antes, Alejandro Amenábar havia feito um filme chamado Abre los Ojos, que também é um excelente filme, que chamou muita atenção de Tom Cruise, que tinha interesse em fazer uma refilmagem desse filme. Essa refilmagem veio a ser feita e se chamou Vanilla Sky nos Estados Unidos. E dela saiu a contrapartida de se fazer o filme Os Outros, produzido por Tom Cruise, protagonizado com a sua esposa Nicole Kidman. Normalmente, de negociações dessa natureza, costumam sair filmes muito ruins, mal produzidos, de baixo orçamento. Mas esse caso é exceção. Apesar do relativo baixo orçamento, a nossa sorte é que Alejandro Amenábar realmente é um grande diretor, um diretor muito talentoso, e que Tom Cruise era casado com Nicole Kidman, e não com Denise Richards, por exemplo. Muitos dizem que o filme Os Outros é uma cópia do também excelente filme O Sexto Sentido, com Bruce Willis. Nada a ver. O que esses dois filmes talvez tenham em comum é o gênero, ou subgênero chamado terror psicológico. Esse subgênero no cinema remonta a muito tempo, desde antes, muito antes, do filme O Sexto Sentido. O representante máximo desse subgênero chamado terror psicológico é o filme Os Inocentes, que se passa em locações parecidas também na Inglaterra. Os Inocentes realmente é uma obra-prima do cinema, onde você tem várias hipóteses, não só a explicação sobrenatural de fantasmas, como também as hipóteses céticas, as explicações céticas, né? Os Outros, a história se fecha no final com uma única explicação, que realmente é surpreendente, mas é uma explicação. No filme Os Inocentes, nós temos muitas hipóteses para explicar os ocorridos durante o filme e por isso talvez ele seja
a grande obra-prima do cinema. Na próxima resenha nós prepararemos um negócio bem legal para apresentar para vocês essa obra-prima máxima do gênero terror psicológico do cinema chamado Os Inocentes, de 1961, com a grande atriz Deborah Kerr. Os Inocentes será alvo de nossa resenha falada futura. Fiquem agora com Os Outros. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse filmaço chamado Os Outros. Na semana que vem nós faremos uma nova resenha do filme Os Inocentes, dessa vez de uma maneira bem diferente. Hoje a resenha falada terminará de forma diferente, devido, como vocês notaram, que a gente não pode dar spoiler sobre o filme Os Outros, porque senão estraga a surpresa, a grande surpresa no final. O que aconteceu? O que ocorreu foi uma inversão da narrativa tradicional das histórias de casas mal-assombradas. Nesse caso, os fantasmas estavam sendo assombrados pelos humanos. E o público é enganado quase durante todo o filme. E só vem a saber disso no final surpreendente. Os fantasmas são os personagens principais do filme Os Outros. Uma sacada muito legal do diretor e da história, do roteiro, enfim, um grande filme. Os Outros é realmente um filme que tem vida própria. Então, vocês também notaram que, apesar das comparações com o filme O Sexto Sentido do Bruce Willis, são filmes totalmente diferentes um do outro, que têm vida própria. Um filme que se assemelha bastante com os outros é exatamente o filme Os Inocentes, que nós faremos uma nova resenha sobre ele na próxima semana. Muito obrigado por acompanhar, abraço a todos e espero que tenham gostado.